Eu sou militante do movimento social, fiz movimento estudantil, tenho uma formação política, então isso nunca me passou desapercebido, né? Desigualdade social, desigualdade racial. Mas, de fato, entender como a psicologia não dava conta disso, é de uns 15 anos para cá, né? Isso se fortaleceu muito na experiência clínica que eu tive com crianças vítimas de violência, mas eu não sabia como aprofundar e acabou ficando guardado isso, sumido, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali que era da condição mesmo da desigualdade racial no Brasil. A partir do momento que eu comecei a pesquisar sobre as relações raciais, foi no mesmo período que eu estava estudando psicologia. Na realidade, na formação eu não via nada sobre o assunto. E durante a graduação eu me perguntava por que não se falava nada sobre o assunto, mas eu também não tinha muita propriedade porque eu não conhecia nada. E durante esse período de graduação eu conheci uma pessoa que me levou para o movimento negro e tal, e aí chegando no movimento eu vi muitos questionamentos, muitas coisas que eu não conhecia, que eu não sabia, talvez eu vivesse, mas eu não tinha o conhecimento das coisas. E aí com isso eu fui para dentro da academia e olhava e dizia, por que ninguém fala sobre isso? Mas eu não tinha força política, não tinha palavra para isso. Já perto do fim, aí é quando eu conheço um profissional de psicologia negro que começou a me mostrar publicações, principalmente Tornar-se Negro, foi o primeiro livro que ele me mostrou, que foi editado justamente no final do meu curso de psicologia, e ele é de uma psicanalista que fala sobre as questões raciais. Então, a partir do momento que eu li esse livro, eu entendi que a psicologia tinha tudo a ver com a questão racial e que, aos poucos, estudar isso daria uma dimensão daquele cuidado que o movimento negro tanto falava e exigia nas ruas. Principalmente porque o movimento foi o primeiro a dizer que o racismo destruía a autoestima da pessoa negra. E eu desenvolvo uma pesquisa, né, que é pioneira no Brasil, não é a única, mas é uma das pioneiras no Brasil, que é da clínica psicológica antirracista. Então, por exemplo, algumas pessoas já fazem a clínica antirracista há alguns anos. Jesus Moura é um exemplo disso. Isildinha Nascimento é um exemplo disso, uma psicanalista de São Paulo. Lúcia Silva é uma psicóloga psicanalista de São Paulo que faz isso há muito tempo. Tem muita gente fazendo isso no Brasil afora, só que a gente não falava como um ato antirracista, porque a gente está assumindo na militância social, que está trazendo para a psicologia, que não basta ser contra o racismo, tem que ser antirracista, bebendo aí na fonte do feminismo negro, né, e na frase de Angela Davis, né? Tem que assumir que nós somos antirracistas. Tem que ser contra o racismo, tem que ser anti mesmo, para poder debelá-lo ou destruí-lo, né? Normalmente quando se fala em psicologia antirracista, se associa à psicologia preta, se pensa que aquela pessoa negra que chega num consultório, por exemplo, na clínica, porque a gente tem que pensar além da clínica, mas usando o exemplo da clínica, que é tão comentado, que ela chega com uma situação de discriminação, com uma situação de preconceito, e ela precisa de ter um acolhimento dentro daquele contexto e que a psicologia precisaria estar sensível a saber localizar aquela situação num contexto maior e dar acolhimento a isso. E isso é algo importante, mas a gente precisa entender que a psicologia antirracista vai muito além disso. A discriminação, o preconceito são formas de materialização do racismo. Mas o racismo, ele é um sistema, um instrumento importante, um sistema de ordenamento social brasileiro. A gente tem que entender como algo que é estrutural, vai além de uma questão individual. Porque o racismo faz com que as pessoas negras pensem que ela que é o problema, que o defeito está nela. E compreender o racismo é justamente sair desse lugar, é o lugar inverso. A maioria dos psicólogos e psicólogas, grande maioria branca, classe média, né, não entende, não aceita ou não quer entender
que o racismo existe, que ele humilha, que ele faz sofrer, que ele faz adoecer. E por escutar da militância social, as pessoas não sabem nos atender. Então, fulaninha, ciclaninha, vocês que são do movimento social, têm que nos atender, porque as pessoas não sabem nos atender nos consultórios de psicologia. A psicologia é extremamente elitista. Estava falando para vocês de atendimento em Olinda. Pelo período que eu atendi, eu era o único psicólogo de ambulatório para atender adolescentes de 13 a 18 anos. O único para todo o município de Olinda. E aí, assim, se tu não tem dinheiro para pagar particular, tu vai conseguir entrar na fila de um psicólogo que ele é o único e que, além disso, ele também atende adultos, numa carga horária de 30 horas. Então, você tem uma população que normalmente não está associada ao cuidado, por uma questão de uma construção de sociedade, aí pensando na questão de gênero, machista, onde se afirma a masculinidade se expondo a riscos. Então, você tem o homem, ele não está associado ao espaço de cuidado, o homem não está fazendo os exames, as prevenções, né, próprio do modelo de masculinidade machista. E você associa, então, essa população, você soma uma pressão imensa e tu não dá espaço de acolhimento, de escuta. Então, profissionais antirracistas são profissionais que compreendem isso, mesmo que a pessoa não fale que é negra, mesmo que a pessoa não diga que é racismo, que não nomeie, mas a forma como ela traz os elementos e o lugar dela no mundo, ele se ressalta para o profissional que tem essa sensibilidade. E não é uma psicologia nova, não é uma psicologia diferente, não é uma teoria nova que a gente precise construir para isso. A gente precisa construir, sim, um entendimento sobre essa especificidade. Quando a gente pensa numa psicologia preta, o que a gente está fazendo é uma psicologia específica, porque eu tenho uma universal, que é a experiência dos sujeitos brancos, e eu tenho uma específica, que é aquela do negro. Qual é o problema desse geral e esse específico? É porque o específico ele sempre refere ao geral para poder dizer o que existe. Então, para eu construir uma psicologia preta, eu vou atrás de autores que me dão uma base do que, digamos, seria a psicologia universal para entender a psicologia do negro. Quando, na verdade, o que a gente entende a psicologia ela foi construída validamente desde a experiência de um sujeito que constrói sua subjetividade num ordenamento, nas formas de ordenamento social diferente das nossas. A gente precisa construir uma psicologia, precisa pensar numa psicologia que seja pensando a subjetividade de pessoas que nascem numa sociedade que é ordenada utilizando o racismo como um dos importantes instrumentos. Porque a gente está discutindo também o tema da decolonialidade. Então, quando a gente está pensando em decolonialidade, a gente chega a um momento que a gente vai dizer tem que ter uma psicologia brasileira que trate das questões afro-indígenas, que tratem das questões raciais, porque a gente precisa falar da nossa realidade, da subjetividade do povo brasileiro. E eu percebi isso quando a juventude na universidade começa a questionar. Cadê o currículo que não fala da gente? Cadê a história da África nos cursos de psicologia? Cadê a história da subjetividade do povo preto na psicologia? Onde é que está isso, né? Então, há uma movimentação, há uma mudança, sim, a partir do incômodo que os estudantes trazem para nós. O que importa é a gente desconstruir o pensamento do colonizador sobre nós. A gente construir uma episteme brasileira, né? Esse estudo da psicologia brasileira, nós nos devemos, na academia, nós devemos aos estudantes, nós nos devemos. Nós devemos a nós, profissionais de psicologia, nós devemos aos profissionais de psicologia que são negros e que não são negros. Então, a gente pensa a realidade brasileira. E é assim, desconstruindo o pensamento colonialista de que a nossa psicologia ainda é branca, eurocêntrica, estadunidense. Então, o que vem dos Estados Unidos a gente absorve muito e a gente absorve muito pouco a produção da América Latina, da América do Sul e do Brasil. Então, a gente precisa ter uma construção de uma psicologia nossa. E aí eu entendo hoje que se não for antirracista, a gente não consegue construir um conjunto de orientação, de fundamentação, né, de estudos, de pesquisa que dê conta do racismo brasileiro. A minha experiência com população negra, ela é no serviço público. E aí é um primeiro ponto assim para mim
Também é importante destacar que a gente fala da representação, que a psicologia antirracista ela precisa da representação negra, só que ela precisa da representação negra como instrumento, mas ela precisa da representação negra na produção do conhecimento, né? A gente precisa que produzir e ter referências negras quando a gente vai estudar, mas a gente precisa da representação negra do outro lado. Quando você tem, na sociedade que a gente vive hoje, eu acho que o valor mínimo recomendado pelo Conselho, se não me engano, é 160 com alguns centavos de consulta. Exclui a população negra. Então essa representação que a gente às vezes fala tanto de quem está nessa cadeira, ela precisa ser pensada do outro lado, né? Como os negros estão tendo acesso ao tratamento. E aí você pensa, por exemplo, quando você tem uma incidência maior de suicídio na população negra, você pergunta, e esses negros estavam fazendo terapia? Será que o negro, quando ele está em sofrimento por uma série de coisas que muitas delas são estruturais, ele tem acesso a um cuidado como a população branca tem? Então, o negro que eu atendi e o negro que eu pude, a população negra que eu pude ter contato, era a população de SUS. Ela não vem por uma demanda, inicialmente, de uma experiência concebida e compreendida como uma experiência de racismo. Isso é fantástico. Porque eu estou diante de um negro que chega para ser atendido, que vem com uma questão que muitas vezes está bastante associada com todas as estruturas e que não reconhece. Aí você vai dizer, existem técnicas, existem instrumentos para que se trabalhe isso? Não. A partir do que cada um pode ir refletindo, produzindo, lendo no artigo aqui, lendo no artigo ali, você vai se fazendo sensível e você vai, na tua própria condução, dentro da tua abordagem, que não contemplava aquilo, se movendo.